La vida está hecha de encuentros, y estos encuentros a veces se convierten en el inicio de algo que queremos explorar. Y para hacerlo tenemos, como no, el barco de Utopías. Como sabes, hace unos días desembarcamos en la isla de Itaparica, en Bahía, Brasil, y nos encontramos por casualidad con la Casa Bantu. Os lo contamos en la introducción de la primera entrega de estas capsulitas bahianas, angoleras y profundamente inspiradoras para que sigamos construyendo nuestros lugares del buen vivir. Llegamos sin micros, sin cámaras, con el objetivo de explorar ligeras, sin registrar ningún podcast. No fue posible. En la primera entrega hablamos con Simone Pachao, directora del Instituto Cultural Bantú, y hoy hablamos con la persona que hiló finamente algunos de los encuentros que ocurrieron en la isla de Itaparica. Nosotras, cómo no, agarramos el hilo para saber más, conocer y explorar. Se trata de Edilson Miranda, conocido como Mestre Roxinho, mestre de capoeira Angola, con más de 50 años de vivencia en esta arte ancestral. Su trayectoria como educador social comenzó hace ya más de 30 años, cuando entendió que la capoeira podía ser mucho más que una práctica corporal. Podía ser un instrumento de cura, de emancipación, de reconstrucción de identidades fragmentadas por la desigualdad, por el racismo y por el abandono histórico. Vivió durante más de 20 años entre Australia y Brasil, trabajando con jóvenes refugiados de la guerra, provenientes de países como Sudán, Etiopía, Afganistán, Irak, Camboya, entre otros. El mestre Roxinho entiende la capoeira Angola como un ecosistema social y una cosmovisión africana, ofreciendo a las personas más jóvenes no solamente una práctica física, sino también un espacio de pertinencia, de dignidad y de nuevas oportunidades. El mestre Roxinho es fundador del Instituto Cultural Bantú, organización que tiene sede en Bahía y que actúa también a nivel internacional en las Filipinas y en Australia. A través del instituto ha desarrollado proyectos dedicados a adolescentes, jóvenes, mujeres negras, comunidades periféricas y poblaciones migrantes, conectando el cuerpo a la palabra y a la ancestralidad como caminos de liberación. El mestre Roxinho ve en la capoeira Angola una herramienta pedagógica, espiritual y comunitaria, una resistencia viva. Mestre Roxinho, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, como é que você tá? Eu tô muito bem, muito feliz de ter encontrado você hoje aqui, né? De ter passado pela frente daqui do Instituto Bantu e poder conhecer um pouquinho mais, né? Do seu trabalho, né? Então eu queria, assim, que você fizesse uma pequena introdução do porquê você decidiu criar, né, o Instituto Bantu. Olá, eu sou o mestre Roxinho, sou filho aqui da ilha de Itaparica e Veracruz, no município que nós estamos, aqui na Bahia. Olha, o Instituto Bantu ele nasce por uma resposta
as minhas dificuldades na minha infância, na minha adolescência e na minha vida adulta. Eu venho de uma família muito pobre e terminei morando na rua por um período. E a capoeira foi para mim uma resposta a todos os problemas que eu vivia, né? Ela me colocou num espaço muito de fortaleza, num espaço de autoconfiança, de compreensão de quem eu era, de pertencimento. E foi a capoeira que foi me direcionando na minha vida e que me possibilitou hoje estar vivo, estar aqui, que me possibilitou, para além de estar vivo, me tornar reconhecido internacionalmente, fazer a minha vida se transformar. Então, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu começo um projeto social que a ideia era exatamente fornecer para crianças e adolescentes as ferramentas que me fez forte, que me fez potente, que me conduziu, que era a Capoeira Angola. E 12 anos depois eu entendi que para além de um projeto, era necessário ter uma organização, algo que desse um espaço seguro para essas crianças e que possibilitasse a ela, para além da Capoeira Angola, a educação e outras formações. Então o Instituto nasce como um divisor de água e uma resposta a um sistema que nós temos no Brasil racista, cruel, discriminador e que deixa a nossa sociedade, principalmente as pessoas pretas, à margem de todo o acesso, inclusive da educação. Então o Instituto é uma resposta a isso e que hoje vem dando essa resposta de uma forma muito bonita. Mestre, a gente está fazendo um podcast que chama Utopias, Lugares do Bom Viver, né? Eu queria perguntar para você o que seria um lugar do bom viver para você? Olha, o Instituto Cultural Bantu. O Instituto Cultural Bantu seria um lugar do bom viver e assim como ele dialoga com a utopia, né? Porque o Instituto ele nasce de uma pessoa preta que foi pobre, que morou na rua e que dá essa resposta. Eu poderia, de tudo que eu conquistei na vida, eu poderia me colocar num espaço tranquilo, viver minha vida e tá tudo certo. Mas eu entendi que eu poderia fazer muito mais com tudo isso e por isso o Instituto Cultural Bantu, esse é o lugar do bom viver. É um espaço seguro que leva para crianças, adolescentes e mulheres e toda a comunidade um espaço de muita potência para transformar cada pessoa que entra no Instituto, ela sai diferente. Mestre, você escreveu um livro que chama A Ginga da Resiliência. Isso. Então, é um livro que já foi traduzido em inglês, inclusive, né? E que fala da sua vida, né? Você pode nos dar uma apresentaçãozinha, né, de o que podemos encontrar nesse livro e o fato de você ter escrito esse livro, né? Por quê? Olha, o livro Ginga de Resiliência, Capoeira Angola para além da roda. Esse é o título completo do livro. É esse processo de entendimento de que a Capoeira Angola ela deve ser uma possibilidade para além da roda e é também uma prática de resiliência. Eu falo da ginga como esse espaço de direcionamento, a ginga como uma síntese de resposta para a diversidade da vida, a ginga como uma sustentabilidade da sua autonomia, da sua autoexistência quanto pessoa na sociedade. Então, esse livro é um diálogo sobre os meus 30 anos, que agora são 32, de trabalho social. É um diálogo comigo sobre os lugares que eu fui, que eu tive que, de fato, ter resiliência para poder ensinar a Capoeira Angola, para poder conseguir fazer com a Capoeira Angola, como que a Capoeira Angola seja um fomento de educação e de transformação para as pessoas. Então, é um livro que fala muito disso, que fala muito de mim, fala muito do que eu acredito quanto angoleiro, do que eu acredito quanto capoeirista, do que eu acredito quanto pessoa. Então, é um livro que você vai ler e vai estar dialogando comigo. Como mudou a sua vida, a Capoeira Angola?
Nossa, a capoeira Angola mudou minha vida. Eu, é até difícil de escrever, né? Porque é muito importante essa sua pergunta, porque eu vou tentar responder de uma conexão histórica, né? Eu, quando encontro a capoeira Angola, eu tinha muita raiva, muita raiva. Eu queria acabar com o mundo. Eu era uma criança de 8 anos de idade que já tinha vontade de acabar com o mundo, porque eu achava que o mundo estava sendo muito cruel comigo, de eu ter morado na rua, de eu não estar morando na ilha, ter ido morar em Salvador, e tudo isso eu perguntava por quê. E a capoeira Angola começa a me fazer respostas de que eu tinha que estar lá para aprender capoeira Angola, de que eu tinha que ter saído daqui para viver o que eu vivi, para poder entender como é a vida e valorizar ela. Então, hoje, a capoeira Angola é minha régua, meu compasso, ela que me leva e que me traz, ela que me direciona, ela que direciona a vida da minha comunidade. Hoje mesmo eu estava conversando com um jovem numa entrevista para que ele faça parte de um projeto nosso, e esse jovem é capoeirista, filho de um mestre de capoeira, e ele está desacreditado da capoeira. Ele disse que tinha um sonho de ser um mestre de capoeira e de viver de capoeira, mas ele não acha que isso é possível. E eu respondi para ele, isso é possível porque eu vou te ajudar. Então, eu tive a experiência de viver isso, então eu sei como levar ele para viver isso também. Então, a capoeira Angola, ela é para além do golpe, do ataque, da defesa. Ela, para mim, é uma ferramenta de me impulsionar para a vida. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer lá o Instituto Bantu. E eu queria te perguntar o porquê desse nome, Bantu. O nome Bantu, ele está ligado à minha origem a partir de África, né? Eu tenho descendência dos povos bantus, e Bantu, escrito com U, significa tronco linguístico dos povos bantus. E a partir de uma compreensão que eu tive a partir da religião de matriz africana, na qual eu frequento, eu entendi que a minha origem ela vinha da Nigéria e do Congo, e por isso meu tronco seria Banto. Então eu trago o nome Bantu como uma homenagem aos povos bantus. Uma mensagem, mestre, para todas aquelas pessoas, né, que estão vendo todas as coisas injustas que estão acontecendo no mundo, né, e que estão tristes, desanimados, né, porque elas querem fazer alguma coisa, né, mas o mundo está muito feio e não dá, né, você falaria para eles, para elas? Uhum. Eu dizer que a diversidade do mundo, o conflito social no mundo, ele é parte de um processo capitalista. E a única forma de resposta que você tem para o seu bem-estar e para você poder dialogar com essa diversidade social no mundo é você entender que existem outras pessoas vivendo o pior do que você está vivendo. Essa é uma das respostas. Eu entendo que a minha situação é essa, mas existem pessoas piores que eu. Ao entender isso, se coloque à disposição para ajudar outras pessoas. Se coloque à disposição para fazer o diferente que a sociedade está remetendo você a fazer. Transforme o seu ódio em força para emitir mensagens do bem. Transforme o seu ódio para elevar uma pessoa que você conheça que necessita de algo que você tem, ou que você pode, que você possibilite. Utilize todas essas formas de ódio, de raiva, de tristeza e de angústia como um processo de transmissão daquilo mínimo que você saiba como conhecimento para levar para uma outra pessoa que não chegou a ter acesso a esse conhecimento. Isso você transforma o mundo, isso você melhora o mundo. Eu costumo dizer que é preciso uma pessoa para construir uma guerra, assim como também é preciso só uma pessoa para construir a paz. Então você, quanto pessoa, você transforma o mundo a partir de uma pessoa. Gratidão. Agradecer pela oportunidade de estar aqui falando para esse canal. Dizer que nós estamos aqui na ilha, para além do mar, num espaço, num lugar muito lindo, num lugar
que tem um contraste entre a beleza e a pobreza, mas tem uma potência muito grande, e que cada uma de você que assiste esse vídeo e que está pensando assim, para onde eu vou, venha para Veracruz, venha para Itaparica e venha fazer parte aqui da trincheira do Instituto Cultural Bantu, que é um espaço de empoderamento, de poder, de transformação, e que precisa de cada um de vocês, de alguma forma, para a gente continuar fazendo a diferença pelo mundo. A gente começa daqui e atravessa o mundo. Obrigado. Andei pelo mundo inteiro com meu berimbau na mão. Andei pelo mundo inteiro com meu berimbau na mão, representando a capoeira Angola de tradição. Vive momento de alegria, de tristeza e solidão, mas a capoeira Angola fortaleceu meu coração. Vadiando ali na roda, cantando uma ladainha, fazendo uma louvação, mostrando que a capoeira é muito mais do que um jogo, é também uma missão. Na capoeira eu vivo desta maneira, levantando essa bandeira de cultura popular, que nasceu lá na Bahia, terra de muita magia, de Oxóssi e Oxalá. Berimbau, instrumento de guerreiro, fala para o mundo inteiro que a paz tem que reinar, camaradinho, a quem derrei. Yeah. Então essa ladainha, ela fala de tudo pra mim. Eu acho que é o que eu acredito, é o que eu vivi. Eu tive tristeza, tive alegria, ainda tenho tristeza, tenho alegria nessa caminhada. E o berimbau é o instrumento que anda comigo o mundo inteiro. Eu trouxe agora de volta pra minha casa na Bahia o berimbau que eu levei quando eu fui, né? Então é um berimbau que está com mais ou menos 22, 23 anos de uso.